nós aqui reunidas diante do Senhor. Pai querido, como tem sido bom, Senhor Deus, essa união de todas nós unidas no só propósito, Pai querido, e agora, Senhor Deus, também no estudo, Pai, de aprender mais de Ti, Pai querido, esteja usando a sua filha, Senhor Deus, toma a Lília em tuas mãos, Pai querido, que ela venha ser canal do Senhor aqui na terra para falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor esteja usando ela, Pai querido, como do céu para nós, tudo que vem do teu coração, Senhor Deus, que o Senhor possa travar nossos ouvidos, para ouvir a sua voz, para poder ver a sua glória sendo derramada sobre a vida de cada uma de nós, Pai querido. Mais uma vez eu te peço misericórdia pelas nossas vidas, obrigado pelos livramentos, como disse a irmã, Senhor Deus, graças ao Senhor, o Senhor esteve com ela, cuidando, abençoando, querido, e ela está aqui para testemunhar e testificar a tua glória sobre a vida dela, Pai. Seja o Senhor conosco nesta noite, Pai querido, esteja nos orientando, Pai querido, e esteja falando a cada uma de nós de acordo com aquilo que precisamos ouvir de Ti, Senhor. Em nome, amém. Amém, vamos embora! Amém, irmãs. Então, hoje o nosso estudo é falar sobre uma rocha fundamental, né? Uns e outros, a pedra de tropeço, a rocha, a pedra angular. Então, eu estava pedindo ao Senhor, e o Senhor, a respeito dessa palavra, e é algo que eu gostaria muito de compartilhar com as irmãs. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Qualquer dúvida, as irmãs também podem comentar, fiquem à vontade. Hoje está aqui, né, pela primeira vez, a nossa irmã Márcia, nossa irmã Andressa, né? Nossas colaboradoras, as irmãs aí que estão unidas aí, unindo as brasas, né, pela madrugada, que Deus continue abençoando vocês, e nós vamos então falar a respeito dessa rocha, né, sobre essa pedra angular, o que seria essa pedra angular, e o que seria essa rocha de escândalo, né, para muitos, e eu peguei aqui, eu fiz uma pequena checklist para poder começar explicando, né, para que nós venhamos entrar dentro da palavra, mas antes vou ler aqui a palavra do Senhor, que é no Salmo 118, o versículo 22. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Esse versículo, e eu vou compartilhar também aqui com as irmãs, rapidamente também, esse salmo. Ô, glória, a Laura entrou. Bênção. Laura, a paz, meu amor. Ó, entra aí. Salmos 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E eu vou ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 4 até o 9, tá? Para que a gente venha depois vir falando a respeito. Aqui é Pedro, tá? 1 Pedro. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, a mais importante, ou seja, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo
para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou seja, aquele que pertence a ele, para que anuncie as virtudes, ou seja, os atos poderosos de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu fiz aqui uma pequena xerox aqui. Nós estamos falando sobre essa pedra fundamental, aquela pedra que é a principal, né? A mais importante. Quem é essa pedra mais importante? Quem é essa pedra angular? É Cristo. Jesus é a pedra angular, ela é a pedra que foi fundada, a pedra principal. E se ela for tirada, tudo se rui, tudo se destrói. Aí eu botei aqui é o arco, né? O arco romano, para que a gente venha ter uma noção mais ou menos como que seria esse arco, tá vendo? Ele é colocado numa posição, eles são como pedras que elas vão se encaixando uma na outra. E quando chega aqui, essa é a pedra angular, a pedra principal seria, no caso, essa daqui, que é Cristo. Então, Jesus, ele representa essa pedra angular. Eles vinham formando, colocando, e ela era encaixada na medida certa, posicionada, mas se ela fosse removida, tudo ruiria, tudo cairia, tudo viraria em pedaços. Então, Cristo, ele usa essa analogia aqui para poder demonstrar e falar que ele é a pedra fundamental. E sobre essa base que a igreja foi fundada. A igreja não foi fundada através de homens, não foi de religiosos, sacerdotes, não. Mas a base principal, a pedra fundamental, a mais importante, a base da igreja, a base que sustenta a igreja, é essa base aqui, a pedra angular, Jesus. Quando fala de cabeça de esquina, né? Aqui dá até para ver um pouquinho melhor, né? O arco aqui em Roma. Vem vendo, dá para ver até um pouco melhor, essa aqui é a pedra de esquina. De esquina, não, a pedra angular. Essa é a pedra angular. Saindo ela, tudo se rui. E a cabeça de esquina, a pedra de esquina, é Jesus. Porque quando eles iriam fazer alguma estrutura, a base dela teria que ser nesse formato. Tá vendo que ela parece até um formato de cruz? Porque ela ficava, geralmente mesmo, na esquina. Na esquina, ela era fundada, então era posicionada para sustentar tanto a direita quanto a esquerda, para poder eles levantar um edifício. Hoje nós temos o quê? Colunas, mas nessa época a estrutura que era usada era a cabeça de esquina, a pedra de esquina seria essa, que sustentava todos os lados, tanto um lado quanto o outro. E isso aqui é interessante, essa cabeça, essa pedra de esquina aqui, ela é interessante por quê? Quando o Senhor Jesus, né, Deus, ele tira o povo de Israel lá do Egito, né, e ele fala o que com o povo? Para Moisés, para que eles viessem a levar a palavra, a mensagem. Como Cristo é o cabeça, ele falou para que eles viessem ser os mensageiros para levar as boas novas. Só que eles foram os primeiros, praticamente, digamos assim, a tropeçarem na rocha e viraram um escândalo, porque ao invés de eles obedecerem, eles murmuraram e não fizeram aquilo que Deus tinha ordenado que eles viessem a fazer. Ou seja, Deus tira eles ali daquele deserto, né? E depois, com o tempo, o que era para eles ter aquela união, a base sólida que é Cristo, a pedra angular. Aí vem dizendo que muitos o rejeitaram. Eu até coloquei aqui que essa parede, né, que tem essa pedra, né, de esquina, cabeça de esquina, pedra de esquina aqui, ela representa até mesmo o reino de Israel, quando eles foram divididos, tanto o arco aqui também. Aí, olha só como é interessante, quem está no meio? Jesus Cristo. Aquele que sustenta, tanto uma base contra a outra. Só que essa união, ela foi rompida quando houve a divisão do reino do norte, né? Israel, que ela foi dividida, aí teve o reino do norte, né? Que era Israel, as 10 tribos, e o de Judá, né? Que eram as 2 tribos, o reino do sul. Então, quando eles fizeram essa divisão, que até mesmo Salomão cometeu aquele pecado, houve uma quebra. Aí foi necessário Jesus vir
como diz aqui no Salmo 118, já venho relatando, falando que o Jesus queria vir, que ele seria a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina, ou seja, aquilo que havia se quebrado, aquela primeira aliança, ele seria, que ia vir para poder renovar novamente essa aliança, né? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Lá atrás eles já começavam a rejeitar a palavra de Deus. Então foi necessário Jesus vir, né? Então o próprio Deus tinha falado que era necessário eles se edificarem sobre uma estrutura firme que era Deus, né? E continua sendo, ele se edificar e levar as nações, porque o Senhor, ele fala, primeiro escolheu um povo eleito, um povo escolhido, uma nação eleita e santa. Dentro de muitos povos, ele escolheu Israel. E era Israel que era para edificar e levar às nações a palavra de Deus. Mas aí aquela aliança eles quebraram com o Senhor. Então eles tropeçaram na palavra, eles tropeçaram nas leis, nos mandamentos. Então tudo se ruiu. Então o que teve que acontecer? Teve que vir Jesus, então, para novamente restaurar a base que havia sido quebrada. Aí vamos indo lá, quer ver? E quando Jesus ele veio, eu até fiz uma anotação aqui para que a gente venha entender, a gente vai estar passando, folheando algumas palavras. Aqui em Isaías 66, o Senhor ele vem falando assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque minha mão fez todas as coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Ou seja, aquele que treme, aquele que crê na palavra do Senhor, né? O Senhor, ele está falando, olha, que casa vocês vão edificar? Se o Senhor, ele está falando que o trono dele, né? O céu é o trono. A terra é os cabelos dos seus pés. Nós, como seres humanos, como é que nós vamos edificar uma casa para o Senhor? Lá atrás, eles tentaram até edificar os templos, né? Salomão edificou, depois Esdras tentou levantar, né? Levantou, depois houve aquela situação até que foi derrubado o templo, e eles estão na expectativa de criar um terceiro templo. Só que nisso, quando Jesus está falando aqui no Isaías, capítulo 66, ele está falando, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificará vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas. Mas aí ele bota assim, mas eis para quem eu olharei? Aí ele está falando, eu vou olhar para aqueles que são humildes, para aqueles que vão atentar para a minha palavra, para o meu mandamento. Muitos queriam edificar, mas não estavam olhando para os mandamentos do Senhor. Aí o Senhor estava começando já a revelar, né, que Jesus viria para poder restabelecer tudo aquilo que havia sido quebrado. Vamos pular aqui para Jeremias. E o Senhor, que casa seria essa? A casa espiritual, não é templo feito de mão humana. O Senhor, ele está preparando, né, ele preparou um templo. Não é templo físico, não. O templo aqui é construído por mim e por meio do meu filho, que é espiritual. Ou seja, Deus falando que não era templo por mãos de homem, mas o templo que ele ia edificar através do seu filho, Jesus Cristo. E aqui no livro de Jeremias, olha o que o Senhor está falando aqui. No versículo, capítulo 31, o versículo 31 até o 34. Até o 33. Até o 33, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra que a casa de Israel, ela foi dividida? Olha o que o Senhor está falando. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aquilo que havia sido quebrado. O próprio Jesus, o Messias, iria vir para poder restaurar uma base sólida, um alicerce forte, que nunca mais iria ser quebrado. Aí ele vem falando assim no versículo 32.
não conforme o concerto que fiz com seus pais, lá atrás, não é esse concerto. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração e no seu interior, ou seja, na sua alma, né? E a escreverei no seu coração, no teu entendimento, perdão. Quando ele está falando aqui, colocarei no seu interior, o Senhor está falando de mente, quando vier o Espírito Santo de Deus. Quando vier o Espírito Santo que veio no dia do Pentecoste, essa nova aliança, né? Essa casa espiritual, o próprio Espírito Santo não precisa a gente falar assim, o que é certo, o que é errado. O próprio Espírito Santo, ele nos faz discernir o que é certo, o que é errado. O que é a vontade de Deus, o que não é. O Espírito Santo, ele tem esse poder. Então, Deus já estava falando aqui sobre o Espírito Santo, que ele fala, mas este é um concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, o meu entendimento do Espírito Santo, na sua mente, que fala de metanoia, mudança de mente, aquilo que eu praticava, que me afastava de Cristo, agora eu não vou mais dar atenção àquilo, porque a minha mente agora ela foi transformada, é uma metanoia, mudança de mente. Então ele está falando no seu interior, na mente, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinar alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles. Então, o Senhor está falando da transformação do Espírito Santo. Foi necessário o Espírito Santo vir após a ascensão de Jesus, para que o Espírito Santo viesse trabalhar no nosso interior, na nossa mente. Por isso que fala sobre metanoia, mudança de mente, né? E cada dia, através do Espírito Santo, o Senhor ele está fazendo o quê? Ele está moldando o nosso caráter, através das leis morais. E ele enviou a nós o quê? O Espírito Santo no dia do Pentecoste, que nos ensina e nos guia. E nós sabemos o que é certo por causa do Espírito Santo que nos mostra, que nos ensina. Aí eu falei sobre a mudança de pensamento, mudança de atitude. Isso é metanoia, isso é conversão, isso é arrependimento, isso é mudar. Quando nós nos tornamos verdadeiros cristãos e o Espírito Santo, né, ele vem sobre as nossas vidas e muda o nosso pensamento, a nossa forma, isso é verdadeira conversão. Isso é o verdadeiro arrependimento. Isso é a verdadeira mudança na vida do cristão. Entendeu? Vamos pular. Eu sei que eu estou indo um pouquinho rápido, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês falar um pouquinho. É só porque eu queria passar algo aqui rapidamente. Vamos colocar lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos 4, 11. Alguém quiser ler 4:11, tá? Alguém que achou quiser ler Atos 4:11. Isso. Eu achei que eu tinha achado, não sei, achei. Ele era a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Tá vendo? Quando o Senhor ele fala aqui dentro da palavra dele, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. O Senhor ele está falando dos sacerdotes, dos religiosos que os rejeitaram naquela época, né? Porque foram os sacerdotes e os religiosos também que o rejeitaram, essa pedra fundamental, a pedra angular. Aí ele está falando, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Aqui até Pedro, né? É Pedro? Sim, é Pedro. Pedro. Ele vem falando, aqui Pedro, ele entende bem que ele é apenas um fragmento
dessa grande pedra que é fundamentada, que é a base da igreja. Então, ele entende que ele é fundamentada sobre Jesus e não sobre os homens, porque ele fala, ele é pedra, ele reconhece. Ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, que eram aqueles que era para ajudar a edificar, eles rejeitaram a pedra, ou seja, os sacerdotes e os foram eles que fizeram, eles trataram Jesus como se Jesus não fosse qualquer um, qualquer pedra desnecessária, qualquer um que podia ser tirado, uma construção onde nada podia acontecer de ruim, nada ia ruir. Eles trataram Jesus, essa pedra angular, como se eles tirassem Jesus, tendo a consciência que nada de ruim ia acontecer, que nada iria desmoronar. Aí Pedro vem falando que esse Jesus, que vocês rejeitaram, ele é a pedra, é ele. E é a qual foi posta por cabeça de esquina, a cabeça de esquina, que veio para unir as nações, que veio para unir o povo, a aliança que havia sido quebrada. Foi necessário Jesus vir e ser, né, essa cabeça de esquina, essa pedra de esquina, entendeu? Esse aqui é o nosso Messias, que ele foi rejeitado, né? Eu queria até pedir alguém que pudesse ler aqui em Mateus, capítulo 21. Deixa eu estou indo muito rápido. Não, vai. 21 o quê? 21, 33. Do 33, tu vai até o 34. Tem 33, aqui alguém que quer falar alguma coisa? ou 33 a 34, né? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Até o 34 só? Só um minutinho, só para me poder explicar. Para aí rapidinho, peraí. Aqui no versículo 33, para que a gente, se vocês quiserem marcar aí, olha, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem. Esse homem aqui, aí vem dizendo pai. Se vocês quiserem sublinhar embaixo, escrito pai, vocês colocam do lado. É Deus. Aqui, essa parábola é Deus aqui. Esse pai é Deus. Ó, pai de família que plantou uma vinha. Essa vinha aqui, sublinha embaixo, essa vinha representa o povo de Israel, a nação. Plantou uma vinha. Quem plantou? Deus, o pai. Ele plantou uma vinha, selecionou o povo de Israel, plantou. E circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Esses lavradores aqui, vocês podem marcar embaixo, líderes religiosos. Que aí, no decorrer da parábola, a gente vai entender. Calma. Pai é Deus, e depois você falou o quê? Vinha é Israel. Vinha, isso. Lavradores, líderes religiosos. Amém? O 34, lê aí, Sheila, o 34, por favor. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Essa palavra aí, servos, ó, enviou os seus servos. Esses servos aqui são os profetas e sacerdotes fiéis. Aí anota embaixo. Esses servos aqui são os profetas e os sacerdotes fiéis. Que aí a gente vai entender assim, dessa palavra, né, que Jesus ele está querendo dizer. Amém? Sim. Alguém leu o 35, ó, vamos lá, a Márcia leu o 35, a Vanessa tá com a Bíblia aí, amor?
Ah, amém, amém. Ó, Sheila, você leu o 34, né? Já li o 34, já foi lido. Então, vamos fazer assim, cada um vai lendo o 35. Alguém leu o 35? Pode ser você, Márcia, por favor? Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outros e apedrejaram ainda outro. Alguém pode ir lendo, vai lendo até o 46, para a gente entender. 36. Enviou... Pode, irmã, pode ir lá, vai lá. Vai lendo, então, Vanessa. Podem ler, gente. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Pode ler, irmão. Enviou-lhe teu filho, dizendo: terão respeito a meu filho? Nossa. Tá vendo isso, gente? O que fizeram com a nossa pedra angular. Ele foi lá, o Deus Pai, viu que não tinha mais jeito para a nação, digamos assim, o único jeito era enviar o filho, né? Ele separou o povo de Israel, e mesmo assim vieram muitos e fizeram o que fizeram com o nosso Jesus, né? Vamos ler agora o versículo 38. 37, falta o 37, irmã. Amém. Leu 37. Eu li o 37. Já leu. Já leu? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Vanessa, leu 39 agora. Pode ler, Márcia, então. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe ele: dará afrosa, dará afrontosa, morte a esses maus, e arrecadará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor, feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falavam deles. Amém. Tá entendendo? O que acontece se ignorar a pedra de esquina? E quem cair sobre esta pedra, despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus naquela época lá de Roma, na época de Jesus, os romanos, eles fundavam ruas, né? E essas ruas eram de pedras. E as pedras eram como se fosse só que eram pedras, blocos de pedra, e os escravos que faziam essas ruas, né, que de um lado era como se fosse, tinha muitas casas, como se fosse uma feira, né, algo do tipo, eram grandes estradas, e eram feiras, feirantes, como se fosse assim. E os escravos que faziam essas ruas de pedras. Então, muitas das vezes eles colocavam, mas algumas ficavam meio falsa, ficava meio, às vezes não ficava tão nivelada. Então, o que acontecia? Às vezes ela ficava um pouco mais para cima, com o tempo, devido à chuva, essas coisas, ela acabava desnivelando. Então, as pessoas que vinham sobre essa pedra que estava no meio do caminho, muitas das vezes eles tropeçavam. Eles tropeçavam e passavam por cima, iam direto. Então, Cristo está falando sobre essa pedra de escândalo, porque essa pedra de tropeço, os romanos, né, naquela época,
eles chamavam de escândalos. Então, é por isso que Jesus usa essa analogia para poder falar a respeito dessa pedra, que muitos passavam por ali e desmereciam, não dava confiança, tropeçavam, mas, tá entendendo? Passava direto. É Cristo falando, aqueles que são pregados a palavra para eles, a palavra de vida, de salvação eterna, chegam para eles, mas eles não dão ideia, tropeçam ali e passam sem nenhum... Não dão nenhum tipo de ideia. Então, Jesus está falando que para essas pessoas, ele é a pedra de escândalo, a pedra de escândalo, que escandaliza, entendeu? Que eles ali, eles não dão ouvido à palavra, eles não querem ser transformados pela palavra, entendeu? Então, por isso aqui, Jesus ele está falando, aquela sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Ó, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus falando, aquele que não der a mínima importância para a minha palavra, quem eu sou, a pedra fundamental, aquele que pode dar vida, aquele que pode sustentar em todos os sentidos, esse, infelizmente, não vai ter a salvação. Esse vai ser reduzido a pó naquele grande dia, não vai ter a salvação, porque não recebeu a palavra de Deus. Está vendo aqui que nessa parábola dos vinhos, o Senhor ele está falando que ele enviou ali, como diz aqui, ele envia, aqui na palavra, cadê? E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando dos servos, feriram e o mataram. Ou seja, Jesus enfia os profetas, os servos, os sacerdotes, aqueles que andavam em retidão com a lei, com a palavra. Jesus fala, eu enviei os servos, mas vieram os lavradores, né? E apoderaram dos servos daqueles que eram fiéis. Quantos profetas lá atrás morreram a fio de espada? Porque muitos não creram na palavra que eles anunciavam, que eles pregavam. Aí Jesus, ele está falando, vocês mataram meus profetas. Eu enviei os meus profetas e vocês mataram aqueles que eu enviei para poder vir com a palavra de salvação. Então, essa parábola, Jesus, ele vem falando, enviei os meus servos, vocês não deram ouvidos. Aí eu enviei meu filho, como o Senhor, ele fala aqui, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vão matar. Aí Deus vai lá, envia a pedra fundamental, eles não se ligam nisso, porque eles são religiosos, aí eles pegam e fazem o quê? E mata. Começa a pensar, como que nós vamos matar o filho? Para poder a gente pegar a vinha, né? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matar e vamos apoderar da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Né, quando Jesus estavam lá, e tinha aqueles dois homens, né, que eram pecadores, e mesmo assim, eles quiseram libertar, não Jesus, mas aquele que era pecador, que estava do lado da cruz, Barrabás. Até nesse momento, aqueles para quem Jesus vinha, né, que ele fala que ele plantou esses, Jesus, ele está falando, até momento, todo aquele povo que começou a falar, mata Jesus, solte Barrabás, eles ali estavam tropeçando na pedra. Para eles, Jesus é um escândalo, porque o que Jesus falava que era, eles não acreditaram. Pode falar, Nélio. Procurei aqui o significado do escândalon no grego. Significa obstáculo ou armadilha. E no latim, tanto pode significar tentação como armadilha. Isso aí. Desse jeito. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém pode falar aí, Vasos, pode falar. A Érica tá quietinha. Ela está bem... Uma pergunta para ficarmos nesse estudo. Sobre que pedra estamos edificando a nossa vida? Nós temos feito como o povo de Israel e temos rejeitado a pedra, ou temos colocado a pedra como alicerce na nossa vida? Será que temos colocado a pedra de esquina como alicerce na nossa vida? Ou temos rejeitado essa pedra
E nem interessante que às vezes a gente nem, além de não aceitar a pedra, nem os fragmentos da pedra a gente pega. Nada. Deixamos tudo de lado. Aí a gente para analisar. Peraí, Senhor, como tem estado a minha vida diante do Senhor? Eu tenho alicerçado. Será que eu falo por mim, será que eu tenho alicerçado a minha vida nessa pedra? Ou será que em meio às dificuldades nós temos deixado essa pedra de lado e esquecemos até dos fragmentos por ela ter sido quebrada? Né? É algo para a gente pensar, né? Nessa noite, eu estava aqui analisando a Lília pregando sobre o estudo e eu estava pensando, será que eu tenho edificado a minha vida sobre essa pedra da maneira que deve ser edificada? Ou não? É algo a se pensar. É verdade. É desse jeito. Desse jeito. Alguém quer falar? Pode falar, meninas. É igual Vanessa. igual quando a gente vai falar de Jesus, né, do amor de Jesus para alguém, e muitas das vezes aquelas pessoas que estão com dificuldades, né, com algum problema e precisam de Jesus, só que a gente vai levar, né, o pão da vida para elas e elas rejeitam. Hoje mesmo, hoje a gente foi fazer uma visita a uma pessoa que pediu ajuda, pediu oração. Tipo assim, ela... Semana passada a gente foi para o monte, ela pediu, tá, né? Estava com uma situação difícil, com o ex-marido, ele tinha ido embora, e ela pediu nossa ajuda, estava naquela coisa, algo mudou a cabeça dele, pediu para a gente levar o nome dele para estar orando lá em cima. Conclusão, levamos. Só que chegou lá em cima, estava eu, Vanessa e a Débora, outra irmã. E eu falei uma coisa que eu tiro para mim, falo assim, vamos estar orando, mas não basta só a gente orar, né? Porque essa situação toda, ela tem que tomar uma posição diante do Senhor, porque a gente ora, Deus vai e liberta, vamos dizer assim, né? Só que se não tomar uma posição, o inimigo vai entrar de novo. Tudo aquilo que saiu vai retornar, né? Dobrado. E foi, né? Aí a gente oramos lá em cima, eu falei para eles, olha só, eu só vou pegar essa causa para mim se a dona da causa ela quiser, porque eu não vou enfrentar uma causa sozinha, porque eu já tenho os meus problemas, as minhas dificuldades em casa, e eu não vou pegar mais problema se a pessoa não quer Jesus, porque assim, as pessoas hoje em dia, elas fazem o quê? Elas não querem o abençoador, elas querem a bênção. Não é verdade? Elas não querem o abençoador, elas querem se aproveitar do que ele pode oferecer para elas, né? E aí aconteceu, a gente orou lá, mas aconteceu um monte de coisa. Eu cheguei para ela e eu falei com ela. E hoje a gente foi na casa dela fazer essa oração. Irmãs, e lá o marido dela, eles estavam conversando, ele está retornando para casa. Só que eu conheço ele há um tempo. A fisionomia dele não era uma pessoa que tivesse sem Deus, estivesse com Deus, tipo assim, estava totalmente mudada, não era aquele menino alegre, aquele menino, sabe, que ele já foi da casa do Senhor, ele conhece a palavra, e eu vi nele que ele estava meio possesso, mas não se manifestou nada, a fisionomia dele diferente, ele lá... Estava totalmente... Né? E a gente orando por ele, orando por ela, pela mãe dela, pela irmã, pela sobrinha, né? Pela casa, pela situação toda. E aí eu falei para ela, não adianta a gente orar. A gente orou, o que estava ali, ele saiu. Mas a gente vai virar as costas e vai embora. Porque a luz não habita nas trevas, então as trevas têm que sair. Mas se elas não tomar uma posição, não adiantou nada, a gente virou as costas, o demônio entrou, porque elas deram legalidade, deram brechas, então ele entrou. E eu falei isso. E outra coisa, irmãs, eu penso assim, Deus, ele é algo tão maravilhoso, Deus, ele é algo assim, tão único, né, que não adianta eu falar assim para você aceita Jesus. Mas você não quer aceitar. Não, mas você tem que aceitar Jesus. A sua vida está toda assim.
Você chora, coração quebranta, mas aí naquele momento você endurece. Eu não quero Jesus. Você vai fazer o quê? E você continua insistindo. Só que Jesus não é para poder você impor a alguém. É para aceitá-lo por amor. Né? Não é porque eu tenho que aceitar por causa disso, por causa daquilo, porque estão me pressionando. Não, é por amor. Então não adianta eu ficar forçando. Você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Não, eu discordo disso. Eu não aceito. No entanto, que quando as irmãs começaram a falar, você tem que aceitar, você só você daqui depois você tem que aceitar. Irmãs, não é assim. Ela não quer. Ela não quer esse Jesus. Então não adianta eu ficar forçando ela a aceitar algo que ela não quer. Não quer. Mas é aquilo que eu falei, vamos sair e o que estava ali, ele vai retornar. Isso é óbvio. É óbvio. A menina falou, Sheila, não sei o quê. Mas aí, eu falei, olha só. Aí a gente foi tomar café com a irmã dela agora de tarde para conversar. E eu falei para ela, eu não vou pegar a causa se ela não pegar. Porque a causa é dela. Eu vou ser uma ajudadora para ela, se ela tomar uma posição. Se posicionar diante do Senhor, da pedra fundamental. Do ômega, do alfa. Se ela se posicionar, eu tô aí para tudo, irmãs, conta comigo. Mas se ela não quiser, o abençoador só querer a bênção, eu não vou tomar para mim o problema, não. Não vou. E aqui, como estava falando, né, que o lavrador, né, enviou, né, os servos, né, para poder pregoar, para poder falar da palavra de Deus, e aquele povo rejeitou. Ela rejeitou, a família rejeitou. Né? Deus não é moeda de troca. Deus não é algo para você dar lá e tomar cá. Não é. Ele é único, ele é Senhor, ele quiser ele faz, ele quiser ele não faz, mas tem uma diferença. Quando você está na presença do Senhor, quando você anda lado a lado com o Senhor, muitas coisas abrem para você, portas se abrem. Né? As coisas vão acontecendo de uma forma assim que quando você olha e fala assim, meu Deus, aconteceu isso? Aconteceu, porque o Senhor abençoou. Eu vou dar um testemunho rápido, eu falo muito, mas rápido. Eu sempre fui muito impulsiva. Dá cá, toma lá. Eu sempre fui assim, sabe? Muito impulsiva. Você falou, eu não gostei, pá. Só que aí, ultimamente, Deus tem me moldado muito. Em todas as áreas, irmãs, em todas as áreas. Tipo assim, a situação financeira da gente, a situação em casa, tinha problemas, mas não problemas, né? Que a gente conseguia, apertava aqui, apertava de lá, conseguia pagar as contas, conseguia resolver os problemas, a gente conseguia. Só que Deus resolveu tratar comigo de outra forma. Né? Deus resolveu tratar comigo de uma forma, mexendo nessas coisas para me provar. Porque eu sei, quando você passa pelo deserto, o deserto é o lugar de quê? De você aprender mais de Deus, de você ter intimidade, de você ter busca. Né? Então, assim, às vezes você precisa passar pelo deserto. Mas é o diabo que está me fazendo acontecer isso na minha vida. Não é. Às vezes é Deus te provando. A gente às vezes confunde muito isso, o deserto. Né? Às vezes é o próprio Deus te provando para ver se você vai ser fiel ou não. E acontecendo assim, as coisas acontecendo na minha vida, eu falei, meu Deus. Só que hoje em dia eu paro, respiro, falo, Senhor, o Senhor é o meu ômega, o Senhor é o meu alfa, me perdoa, o meu alfa, o Senhor é o princípio de tudo, o Senhor é o meu começo. Então, assim, eu tenho que colocar o Senhor hoje na direção da minha vida. E assim, eu estou sendo muito testada nisso, irmãs, muito testada, muito testada. Coisas estão acontecendo na minha vida, assim, no sobrenatural, no físico, no material, no financeiro, que eu falo assim, Jesus, hoje o que vai acontecer da minha vida? E Deus vai e providencia. Irmãs, deixa eu falar rapidinho um negócio aqui, que a irmã Jéssica, essa semana, a gente em oração, a irmã Jéssica falou algo, né, que falou que Deus estava segurando na minha mão, que Deus estava me levantando. Realmente, eu senti Deus me levantando, porque eu estava assim, num momento assim, de muita fragilidade, né, diante do Senhor, muitos porquês. Por que isso, Senhor? Eu nunca passei por isso. Por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Por que, Senhor? E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a Jéssica falou isso, tipo assim, eu dei aquele levante, né? Falei, o Senhor está falando comigo. Realmente é o Senhor, e eu senti. E amada, você falou algo para outra irmã, né? Para Laure, que na hora eu senti para mim, eu peguei também para mim. Sabe por quê? Vou ser franca com as irmãs.
Como eu estou falando da situação financeira que veio de uma forma assim, muito assim, caiu, pum. Meu marido, a situação dele no trabalho complicou, né? Trabalhava todos os dias, não trabalhava mais todos os dias. Nessas últimas semanas, ele ficou praticamente em casa. Ou seja, quando o marido não trabalha, está acostumado a ganhar no dia, quando ele fica em casa, você sabe que não tem nada. As contas batem na sua porta. O que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Se fosse outros tempos, eu ia reclamar. Fui para o joelho. E quando a irmã falou isso para mim, falou para Lauren, eu falei assim, é para mim. Porque, assim, a situação começou a acontecer coisas, e, tipo assim, irmã, falta isso, falta aquilo. Eu falei, Jesus, e agora? Tipo assim, quando você não sabe lidar com isso, você fica meio, o que eu vou fazer? E começou a acontecer isso. E quando a irmã falou para a irmã Lauren que Deus ia suprir o armário, eu falei, gente, isso aí Deus deve estar falando. Eu senti que foi para mim, e eu peguei para mim, tá? Não foi para a irmã Lauren, foi para mim. Foi para mim. Porque quando você falou isso, Jéssica, é para testificar mesmo, quando você falou isso, meu armário estava praticamente vazio. E eu já tinha falado com Deus de manhã, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Isso nunca aconteceu. Tipo assim, de passar perto, já passou, mas de faltar... E aí, no dia, aí a irmã entregou, orou, tal, a gente orando, e eu fiquei com aquilo. Falei assim, Jesus, foi para mim. E eu tenho certeza. E no outro dia cedo, né, eu fiquei pensando, aí a gente ia ter uma programação na igreja de café da manhã. Eu sempre gostei muito de doar, de fazer, sabe? E eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada para o café da manhã. Eu vou fazer só um café. Aí botei lá no grupo das irmãs, falei assim, irmãs, eu não vou poder ajudar muito, não vai ter como, mas não se preocupa não, eu vou ver o que eu vou fazer, o que eu vou levar para as irmãs. Nisso, minha outra irmãzinha, que a gente já se conhece muito, né, irmã Érica, ela no privado, Chile, o que está acontecendo aí? E olha que é algo que eu não tinha falado para ninguém. Aí eu peguei e falei assim, irmã, que eu chamo ela de minha irmã, né, minha irmãzinha querida. Falei assim, a situação tá meio complicada, não falei para ninguém, mas olha, tá tão complicada aqui em casa que eu não tô entendendo. Tipo assim, de faltar mesmo, sabe? E começou a me dar um desespero, só que geralmente nas outras eu vou em cima do Nélio, falo, Nélio, tem que dar um jeito, e agora? E tal. Mas não, eu só falei isso com ela, irmãs, fomos para a programação da igreja, eu fui fazer uma visita, quando eu voltei, o que tinha? O que a Jéssica falou. Deus enviou no mesmo dia, Jéssica, a gente orou na madrugada. E Deus enviou no mesmo dia. Deus enviou o alimento que eu consegui. Coloquei para mim, ainda doei para mais uma irmã, ainda doei para outra irmã. Ou seja, eu fui abençoada e eu carrego isso comigo. Se eu fui abençoada, eu também vou abençoar. Porque Deus vai me abençoar muito mais. Então, tipo assim, nós três recebemos uma bênção. Então, assim, eu queria certificar o que você falou. Não foi para lá, foi para mim. Foi para mim, realmente. E eu até falei com a Vanessa, Vanessa, olha como que Deus é. Deus usou a Jéssica falou na hora, eu peguei. Só que eu fiquei quieta. Porque eu aprendi também que na prova você tem que estar ali, né? É você e Deus, a sua prova. A prova é minha. E ali eu fui falando com Deus, e eu senti, olha, Deus é tão tremendo que eu senti. Falei, é para mim. E eu creio nisso, eu peguei para mim. E no mesmo dia cedo, que a gente orou às 3, no mesmo dia cedo, Deus enviou reforço. Deus me abençoou. Irmã, tinha que testificar, tá? Você falou para mim, mas foi para mim. Foi para mim. Deus me honrou. Tipo assim, por quê? Porque eu fui fiel, né? Eu fui fiel nessa pedra fundamental. Eu depositei a minha confiança no Senhor, eu não depositei em homem. Porque em outros tempos eu tinha depositado no homem. Falei, não, tem que correr, não vai acontecer isso na minha casa, não vai faltar nada. Só que dessa vez não, como eu falei, a gente passa pelo deserto, é Deus testando a nossa fé, né? E eu, graças a Deus, fui aprovada, porque eu não reclamei, não murmurei, eu peguei, entendeu? E nisso Deus me abençoou de verdade, não só a mim, mas mais 2 irmãs.
Então, para você ver a glória de Deus, né? Quando a gente está no caminho, quando a gente deixa esse Deus maravilhoso ser a nossa pedra fundamental, quando você vive essa essência de Deus, o que Deus tem para você, o novo que Deus tem para você, sabe? E assim, as coisas vão acontecendo de uma forma, gente, maravilhosa na minha vida. Eu estou vivendo hoje na dependência do Senhor. Hoje, esse mês, eu posso falar para vocês, eu estou vivendo na dependência do Senhor, mas o alimento não vai faltar, isso eu creio, porque Deus já enviou, e se tiver faltando de novo, Deus vai enviar de novo, sabe? Graças a Deus, agora que está começando a clarear para o Nélio de novo, né? Foi só um período. Ô, E assim, Sheila, esse testemunho aí que você está falando, que a gente está falando sobre a pedra, né, cabeça de esquina, que é Jesus, olha que o interessante, esse testemunho que você deu é para edificação, né, e tem que ser falado. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, olha o que o Senhor ele fala. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte, permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aí é que Cristo falando que ele é essa pedra. Que você... 1 Coríntios 3, 11 até o 15. Aí, olha só, Jesus, ele está falando que ele é a base, o fundamento. E aquilo que a gente depositar a nossa confiança nele, ainda que passando pelo fogo, olha o que o Senhor Jesus está falando, ainda que, olha só, cadê? Se a obra de alguém se queimar, não, aqui no 13. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Aí é Jesus falando que ele é a pedra, a gente não se escandaliza nele. A gente tem fé, a gente tem confiança que a gente vai passar nos processos, como fala pedra de tropeço, é o que o Nélio também estava falando, aquilo que nos leva a tropeçar, a fé, o desânimo, as lutas, tudo isso. Mas aqui ele está falando, né, na palavra dele, porque pelo fogo será descoberto. Aí ele está falando, se aquilo que alguém construir em cima desse alicerce, aquilo que você confiou, a sua fé está sobre esse alicerce e você resistir ao fogo, né, o construtor vai receber e te recompensará. Ou seja, se você tem fé, você colocar sobre esse construtor toda a sua confiança, saber que ele é a base de tudo, e você passar pelo fogo, ele está falando que ele vai te recompensar. Por isso que é importante confiar. E o interessante, quando eu estava falando sobre essa divisão, né, do Reino Norte, do Reino do Sul, vou até mostrar aqui rapidamente aqui de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. É como se fosse de um lado os judeus e de outro lado os gentios. Porque quando o Senhor Jesus, ele pega o povo de Israel e elege ele como eleito, era para eles levar a palavra para o gentio, mas quando eles pecam, né, porque estavam lá no deserto, começaram a murmurar, aquela coisa toda, tropeçaram no meio das lutas e acabaram, né, falando coisas que não deviam falar, e a fé foi esmorecendo, tanto que aquele povo todo que começou a jornada não chegou até a cidade, né, prometida. Então, Jesus, ele veio aqui, olha, com a pedra angular, né, para poder unificar de novo os judeus e os gentios. Aquilo que ele colocou no povo que ele elegeu, que eles fracassaram, Jesus veio para restaurar, restabelecer, reedificar aquilo que havia sido quebrado, que é necessário. Os judeus e os gentios serem alcançados, entendeu? Aleluia, né? As bênçãos do Senhor são para todas, né? Mas vai daqueles que querem ouvir, né? Que recebem um lavrador na sua casa, né? Que tem essa certeza que ele é aquele que vai
te conduzir, que vai estar na tua frente, né? Porque eu sempre falo, as nossas vidas não são nossas, mas as nossas vidas pertencem ao Senhor. Quando a gente entende isso, que as nossas vidas pertencem ao Senhor, as coisas mudam. E eu falo isso por mim, irmãs, por mim. Muitas experiências, muitas coisas eu estou aprendendo agora. E olha que eu tenho mais de 20 anos de cristã. E eu falo para as irmãs, né, igual eu falo na minha igreja, que eu estou aprendendo a ter intimidade, a vivenciar o novo de Deus, irmãs, de dezembro para cá. Eu estou aprendendo, porque eu sempre fui crente, né? A gente está na bonança, não é que eu passo por apertos, mas assim, é diferente quando você realmente tem essa dependência dessa pedra fundamental, né? Quando você realmente deixa essa pedra fundamental fazer parte da tua vida, É algo diferente. E eu estou aprendendo isso agora, estou aprendendo o agir de Deus, estou querendo conhecer o novo de Deus, estou querendo mergulhar no Espírito de Deus, mergulhar nas águas, no oceano do Espírito. Quero ter mais intimidade, vivenciar Deus na minha vida. Eu quero poder testificar Deus na minha vida, entende? Eu quero pegar e falar assim, eu tenho esse Deus. E as pessoas olharem para mim e falar assim, nossa, você é diferente, você está diferente. Que graças a Deus, algumas pessoas chegaram para mim e disseram, é você mesmo? É igual meu filho, né? Anteontem, ele falou assim, mãe, a senhora tá bem? Chegou para mim, né? Falei, tô bem, por quê? Tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele foi lá no quarto dele, voltou de novo. Mãe, a senhora tem certeza? Eu falei, o que é, Wesley? Eu tenho certeza, eu tô bem. Não, nada não, mãe. A senhora quer que eu te ajude? Quer que eu vou arranjar outro trabalho? Vou te ajudar? Eu falei, filho, não, tá bem. Ih, ficou mudo. O meu? Agora voltou. Então, assim, irmãs, eu estou dando esse testemunho, estou falando isso para ver que a Jéssica, ela veio de uma forma assim, ela falou aquilo para mim, e realmente Deus ali honrou ela, o que ela falou. No mesmo, gente, vocês sabem o que é isso? No mesmo dia, tipo assim, horas, diferentes só de horas. Oramos de 3 às 4, e quando era mais ou menos, que eu vim correndo, tomar um banho correndo, que eu já tinha que ir para a igreja de novo, era o quê? Era mais 5, que o meu pastor conversa muito, acabou me trazendo 5:30 para casa. Eu cheguei aqui e falei, ué, Jesus, nem eu, foi Nélio, eu entrei correndo pro banheiro, Nélio, deixa eu vem cá. Aí, o que foi, Nélio? O que é aquilo ali? Eu falei, o quê? Que eu passei correndo, nem vi. Aí ele, olha ali. Eu falei, misericórdia, a Jéssica falou para mim, e Deus, eu comecei a rir, eu falei, Jesus! Falei, Deus é muito bom, gente. Vocês sabem o que é isso, gente? Deus agir realmente na tua vida ali. Pum, você orou e Deus, peraí, é minha filha. Eu provei ela e ela não murmurou, coisa que ela fazia antes, e não murmurou. Pelo ousadia de espírito. Foi para outra, mas, Senhor, preciso. Não roubo minha vinha, não vendo, não negocio. Vou tomar posse, quero também. É minha. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Jaque hoje está quietinha. A Jaque está muito quieta. A Érica também, a Érica porque tá bem. Tinha. A Andressa, Márcia, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma coisa para falar, irmãs. Eu achei que não era para mim, mas a Sheila tomou posse, eu literalmente achei que não era para mim. Falei assim, Senhor, eu não sei se isso é para mim, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Quem precisava era a Sheila, Deus, ele entrou com providência, ela tomou mais posse do que eu, então Deus agiu lá na vida dela primeiro. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece as necessidades de cada um. Verdade. Até diante da presença do Senhor, a gente orou, o Senhor, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que as minhas necessidades, sabe? Quando a Lília falou assim, é uma benção, irmã, para ela, aí a irmã Jéssica falou assim, não, é provisão no armário. Eu falei assim, Senhor, tu conhece as minhas necessidades. E realmente, naquele momento, eu não estava precisando de uma provisão para o meu armário.
Mas aí a Sheila já estava precisando. Então, às vezes, Deus, ele usou a irmã Jéssica para falar comigo, para poder provar a Sheila, se a Sheila ia questionar com ele. Senhor, o senhor vai dar a vitória para a Laura, que a Laura não está precisando? E eu que Mas estou eu precisando, eu estou peguei, aqui, sabe? Isso para você, precisando, mas o eu senhor não falou para sei. É mim. minha. Entendeu? Então, é Olha, bênção, irmão. boa, Isso é bênção. vai embora, a hora vai embora. Eu vou só finalizar aqui rapidamente. Tá muito. Aqui, porque a hora vai embora e a gente fica aqui, é bênção, bênção. Aqui no livro de Efésios, rapidamente, só para concluir, só falta só Efésios, capítulo 2, versículo 19. Aos Efésios o quê? Capítulo 2, versículo 19 e o 20. Até o 22. 19 ao 22. Alguém deseja ler? Alguém que ainda não... Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Rapidamente, aqui no versículo 19, que a Lauren, ela acabou de ler, né? No meu aqui tá forasteiro, né? Tá falando sobre os peregrinos, né? Estrangeiros, aqueles que ainda não são. Mas o Senhor tá falando, assim que já não sois estrangeiros, né? A gente era o quê? Gente. Efésios, capítulo 2, versículo 19, até o 22. Aí a Lauren leu... Isso, a Laura leu só o 19, que diz: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí o versículo 20, alguém deseja ler? 20. A Laura leu. Foi? A Leu? Laura leu. Tá, perdão. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é principal pedra, ou seja, Jesus é a principal pedra, fundada, né? E os edificadores para levantar essa pedra que vem sustentar toda a obra espiritual foram quem? Que Jesus enviou? Os profetas e os apóstolos. A doutrina apostólica dos profetas, né? E dos apóstolos, né? Mas Jesus é a nossa pedra angular. Então, Jesus está falando que ele trouxe, né, para ajudar nesse fundamento, no levantar dessa igreja, essa casa espiritual, os apóstolos e os profetas. O versículo 21, alguém pode ler o 21? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Esse 20 aqui, 21, perdão, Jesus está falando, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Ele está falando de algo que tem que ser levantado a partir de uma base. A base é Jesus Cristo. E nós temos que continuar. Nós somos esses construtores que estão em contínua, né, construção, edificando um templo santo no Senhor. A base é Cristo, a nossa casa é celestial, e ele está falando que é necessário a gente continuar dando crescimento a ela, porque ele deu início, ele é a base, ele é a pedra angular, ele é a cabeça de esquina. E como, né, eu falei, né, para as irmãs, né, aqui a respeito da palavra, né, sobre essa pedra angular, foi o que eu falei, Jesus ele veio para conectar, para unir os judeus e os gentios. Então, eu vou só deixar aqui algo que eu achei tão interessante, que fala a respeito, eu estava escutando um testemunho bem breve de um homem, eu vou ler aqui rapidamente, olha bem. Um homem que ele não gostava de remédio, porém ele fez uma ressonância magnética do coração
E chegando na cardiologista, ela disse, você tem um aneurisma, uma curvinha no seu coração. Normalmente se dá na veia uma bolinha, e é perigoso que crie uma embolia e sai o trombo da circulação. E se for para o cérebro, né, dá um AVC. O teu é na parede do teu coração. E quando é bombeado o sangue, nessa curvinha que fica, tem um pouco de sangue que pode dar um ataque isquêmico. Ou seja, ele já tinha 65 anos e ele já nasceu com isso praticamente. Eu não sei se foi no trajeto da história, da vida dele, mas ali ela pegou e falou que ele tinha que tomar um anticoagulante. Aí ele pega e fala assim, mas eu tenho 65 anos, já estou com isso há tanto tempo, que eu tenho que tomar agora? Aí a resposta dela que foi tremenda, porque agora você sabe. Então, quem ainda não ouviu a palavra do Senhor, quando nós falamos, e falamos assim para essa pessoa, agora você toma uma decisão, você quer Jesus? Você quer essa pedra angular? Você quer seguir essa pedra, né, de cabeça de esquina que veio para unificar, para dar crescimento, é a base da igreja, ela é a base da igreja, Jesus Cristo. Aí a pessoa fala assim, por que agora? Ainda estou novo, ainda estou jovem. Aí Jesus fala, e a gente fala assim, agora você sabe, se você morrer agora, você vai ter a salvação? A diferença é essa. Até então, ele vivia com aquilo ali, porque até então ele não tinha consciência do perigo. Mas quando ele teve a consciência, ele pergunta, por que agora eu tenho que tomar? Aí ela vira para ele e fala, porque agora você sabe. Então é assim a palavra, ou a vida evangélica, nós, como servos do Senhor, que ajuda nessa construção, né, o mundo espiritual. A gente vai lá e fala de Jesus para alguém. Se essa pessoa quiser, amém, vai ser salva. Mas se ela tropeçar na palavra, ela vai se escandalizar nela. E, infelizmente, não será salvo. Amém? Amém. Alguém quer falar uma coisa só aqui, gente? Eu vou encerrar. Amém? Amém. Gente, só para poder falar que eu tô aqui quieta, mas estou absorvendo assim muito. Eu achei muito interessante, porque quantos anos de crente? Nem sei quantos anos eu tenho de crente. Nunca entendia o significado real da pedra angular e como é que é? Cabeça de esquina, né? Esquina. E rocha de agora, depois de não sei quantos anos de crente. Glória a Deus por isso. Imagina eu. Amém. Bênção. Se você não sabia, imagina eu. Eu estava totalmente leiga. Oh, Jesus. Então, vocês entenderam, né? Jesus é a base que sustenta ambos os lados, né? Tanto os judeus quanto os gentios. Cabeça de esquina, a base. Se ela for tirada, tudo esmorona, cai. É a nossa fé. Senão esmorona tudo. Entendeu? Aqui, essa aqui é a pedra angular, olha. A principal. Ela é a base. Se ela cair, tudo desmorona. Imagina eles fazendo essa construção de baixo, botando pilhas de areia aqui e vindo encaixando, porque essas pedras são de encaixe. Elas são de encaixe. Então, eles vêm encaixando de um lado e do outro. Quando chega nessa base aqui, eles têm que encaixar a pedra angular que vai sustentar todas as outras. Aí, eles tiram a base que está embaixo, a areia. E aí elas elas são tão firmes que tem essas bases até os dias de hoje, da época de Roma, lá atrás, essas bases ainda estão levantadas ainda, para ver como que essa estrutura ela é firme. Então, por isso que o Senhor fala, aquele que está nela, eles não caem, não. Eles ficam fortes, passa o que passar, mas eles estão ali, ó. Então, Jesus veio para unir. Amém? Amém. É o deserto, né? O ensinamento. Continua lá, e quanto mais vem, você vai botando, como é que fala? Vai criando, né, uma armadura e vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Por quê? Porque você está enraizado, está profundo no Senhor, né? Está ligado no Senhor. E quando você tem essa ligação no Senhor, irmãs, vem o problema, vem a dificuldade, mas você está ali, ó. O vento vem, vai, tenta te jogar, mas você está ali, ó. Você não caiu, você rodou, virou, continua de pé. Né? Vocês anotaram, Pedro, rapidamente, 1 Pedro 2, vocês anotaram? Não, 1 Pedro 2 não. Do 4 ao 9, até o 10, quer dizer. Eu li, eu falei logo no início. 1 Pedro... Isso,
capítulo 2, perdão, 1 Pedro 2, do versículo 4. Isso que Jesus ele vem falando aqui, né, sobre a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, né, mais importante. Aí vem falando aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Eles foram destinados para a salvação. Porém, eles tropeçam e são desobedientes. Mas eles foram chamados também, foram destinados para a salvação, mas eles rejeitam. Eles rejeitam essa pedra fundamental. Mas o Senhor ele fala, eu vou fechar com essa palavra. Mas vós sois a geração eleita, mulheres de Deus, vocês são geração eleita. Sócio real, a nação santa, o povo adquirido, aquele que pertence a ele, olha, isso não é para qualquer um, para que anuncie as virtudes, ou seja, os atos poderosos de Deus, daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Então, nação santa, povo eleito, continue firme nessa rocha aí, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para terminar, senão a gente... Olha, amém. Andressa, caso de Deus, ora para terminar. Amém. Eu queria só deixar uma a respeito, né, disso que vocês estão aí falando, que, né, tem gente aí com 20, não sei quantos anos de evangelho. Eu sou uma recém, né, nesse evangelho, mas eu procuro sempre, né, desde que eu entendi, eu cresci no mundo, curti o mundo até quase 31 anos. Então, depois que eu conheci a palavra, né, que veio de encontro na minha vida para eu entender o que eu deveria fazer na minha vida, foi uma pregação falando da porta estreita, né, e da porta larga. E eu entendi. Eu falei, não dá mais. E eu venho todos os dias, né, em meio às minhas lutas, em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas limitações, eu resolvi mudar, né, todas as coisas erradas que eu fazia. Eu resolvi parar de beber logo, não bebi mais e tudo. Só que para minha família, né, eu tenho minha mãe, meu irmão, que eles não são evangélicos, né? Não, minha mãe, eu digo que ela é crente de casa, porque ela disse que aceitou Jesus em casa, mas eu digo para ela, mãe, nós temos que congregar, nós temos que viver esse evangelho junto com outras pessoas. E agora, esses dias, ela teve um dengue, né? E ficou sentindo muitas dores no corpo. E ela falou que estava sentindo angústia. Eu estou angustiada, eu estou sentindo um aperto no meu coração, eu estou ficando deprimida. Quando ela falou isso, aí eu falei para ela, né, para ela meditar no Salmo que falava, né, fala sobre a angústia, né? E ela falou para mim assim, não, eu tô vivendo, ela rápido, né? Ela falou assim, eu tô vivendo o Salmo. Aí eu tirei uma foto. Falei para ela, eu te dei uma Bíblia. E a Bíblia, ela é um livro que vai renovando a gente diariamente. Se você sentir necessidade, procura buscar nele, porque é ele que vai te dar o conforto que você precisa. Aí passou, né? Aí depois ela me mandou uma foto da Bíblia dela aberta, que ela estava meditando. Aí ela falou, realmente, você estava certa. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Mas eu tenho sempre apresentado, e a irmã que falou, né, testemunhou falando que a gente apresenta e a pessoa, né, ela entende o que precisa, mas não aceita, né, de forma que a gente quer muito que ela aceite, mas é no tempo de Deus. Então a gente continua, né, intercedendo, orando, para que Deus possa, né, tocar no coração dela e ela entender o real motivo que nós estamos aqui, que nós vivemos pela fé, né, e temos que continuar firmes, né, como uma rocha firme para sustentar, assim,
todos os pilares que são as pessoas que a gente está por perto, que a gente, né, quer que esteja junto com a gente, com esse centro que é Jesus na nossa vida, né? Mas a gente tem que continuar firme, sim, em nome de Jesus. E eu agradeço por esse estudo abençoado. Amém. Amém. Oremos, né? Para Só terminar aqui. falou que a irmã Érica não está se sentindo muito bem, né? Andressa, na sua oração, você entrega a irmã Érica nas mãos do Senhor, né? Para que Deus venha estar dando a cura para ela, que a mulher de Deus também está quietinha hoje, mas ela também fala bastante. Ela é bênção nas nossas vidas, bênção. Então, ora pela vida dela, tá bom? Por favor. Érica, né? Érica. Isso. Érica. Deixa eu fechar minha porta aqui, que toda hora meu pequenininho entra. Oremos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, com as suas filhas, Senhor, na tua presença, Senhor, na tua santa e maravilhosa presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela resposta, Senhor, que o Senhor me dá. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, deu a cada uma de nós, Pai, de aprendermos, Senhor, de renovar as nossas forças, Senhor amado, sendo, Pai amado, firmes como a rocha, Senhor, que é a tua presença, Senhor. Pai amado, nesta noite, Senhor, eu coloco a vida de cada tua, tuas mãos, Senhor, amado, em especial a vida da Jéssica, da Érica, que se encontra, Pai amado, neste momento em uma enfermidade, que o Senhor venha, Pai amado, entrar sobre a vida dela, Deus, dando a ela, Senhor amado, o teu renovo, o teu consolo, Senhor amado. Cuida, Senhor amado, de tudo isso, Senhor, que está, Senhor amado, tirando o sossego da sua filha, Senhor. Seja, Senhor amado, uma doença física ou espiritual, que o Senhor venha, Senhor amado, cuidar, Senhor amado, da enfermidade da tua filha, Deus. Continua nos capacitando, Senhor amado, em tudo que nós precisamos, pois nós buscamos na tua palavra, Senhor, o encaminhamento de tudo que nós necessitamos, meu Deus. Continua conosco nesta noite, Senhor. Seja conosco, seja com nossa família, Senhor. Seja com cada uma de nós. Assim eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Cadê a Hein? fotinha? Tinha Pode ser. ido pôr. Tá lá no nosso grupinho lá do... Érica, Érica que tira a fotinha, né? Érica não tá aí? Já que tira? Quem tira? Érica. Érica não vai tirar lá. Érica nem tá ali, ó.